Bom dia. Seria bom que cada um passasse os próximos minutos pensando em cada pessoa que lhe ensinou e lhe ensina alguma coisa das Escrituras, diretamente, indiretamente, na forma de pregações, na forma de aulas, na forma de conselhos, na forma de um bate-papo, seja como for. Por que isto? Porque nós vamos falar sobre o dom de mestre hoje. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Diz assim: essa é a segunda lista neste capítulo, do próprio capítulo 12 de 1 Coríntios. Paulo faz duas listas de dons. Esta é a segunda. A uns, então estou em 1 Coríntios 12 e 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadoras de milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra lida, um assunto complicado que nós estamos tratando há um bom tempo, que é essa questão de dons, porque envolvem dons diretamente sobrenaturais, envolvendo curas, línguas, profecias e tudo, coisas que não vemos acontecendo na Tua igreja há 2000 anos, e que surgiu recentemente, 100 e poucos anos atrás, e tornou-se um assunto muito complicado, muito difícil para nós explicarmos, ensinarmos, mas precisamos abrir a Tua palavra e ensinar até onde nós podemos, sem radicalizar nessas coisas complicadas, mas ao mesmo tempo ousando ser contra o que é aparente, o que é até óbvio para muita gente, mas quando comparado com as Tuas Escrituras, perde essa característica de ser evidente. E parece até que é o contrário das Tuas Escrituras. Aí precisa-se ter coragem para dizer: não aceitamos, porque não combina com as Escrituras. Mas tem milhões de pessoas que aceitam, então, mas eu não aceito porque não combina com as Tuas Escrituras, de acordo com a minha própria consciência. Então, esta é a atitude de cada crente que não aceita esses dons sobrenaturais, não só hoje, mas ao longo de todos esses 2 milênios, depois que o cano ficou pronto. Então, Senhor, nos ajuda a não sermos antipáticos, não sermos críticos, por sermos simplesmente, nem do contra, nem por teimosia, mas com muita tranquilidade, estudarmos como estamos fazendo, tentando encontrar um caminho seguro pela Tua palavra, e que temos amor por todo aquele que professa Cristo como Salvador, se fala línguas ou não, mas se profetiza ou não, mesmo com restrições, que temos uma atitude correta e vamos em frente com a vida cristã. Não temos a obrigação de resolver esse problema aqui, mas simplesmente, creio eu, de cada um ter a sua própria convicção, no caso, uma igreja ter a sua própria convicção, e adiante, se relacionando de uma maneira saudável, prudente, mas saudável, benigna, com outras igrejas. É assim que eu penso, Senhor Deus, e vejo e oro junto com a igreja, quanto à nossa atitude com relação a esse assunto de dons. Nos ensina o que devemos aprender para hoje, praticar para hoje, deixar de lado o que não é para praticar hoje, e que tenhamos paz no coração, porque é essa paz que nós vamos apresentar diante de Ti, e a nossa consciência será muito importante
para justificarmos um procedimento, uma linha de ação nossa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa segunda lista tem 8 dons. Estão em ordem decrescente. Notaram? Em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. E depois, não diz em quarto, mas ainda diz depois, quer dizer, está claramente em ordem. Certamente em ordem de importância. Começando com o mais importante, apóstolo, indo para profeta, e terceiro, mestre. Interessante, não é línguas, né, interpretação de línguas, milagres, não foi, mesmo na época que estava valendo tudo, claro. Então, mesmo naquela época, nessa classificação que o Espírito Santo mesmo deu, através de Paulo, acho que está um pouquinho alto. Emanuel, ok, obrigado. Mesmo assim, na época, milagres ficou lá atrás, e curas e tal. E mestres, terceiro. Curioso é que nós já comentamos que 2 tipos de dons nós temos certeza que terminaram. Já falei isso mais de uma vez, não preciso repetir. Apóstolo, claro, já morreram todos há muito tempo. E profetas, também já expliquei claramente, não preciso mais. Então ficou o terceiro, que hoje, se esse dom está em evidência ainda, ou está sendo transmitido pelo Espírito Santo, passa a ser o número 1. Muito curioso isso. E nem poderia ser de outra forma, porque é a instrução, que é a base do crescimento da igreja, e sendo igreja, claro, fala de cada um individualmente. É a base, é a transmissão do ensino. Há aquele aprendizado que o crente tem, individual, lendo a palavra, sozinho, orando, pedindo ajuda, lendo diretamente a palavra, lendo livros paralelos, sozinho, e vai crescendo, e vai estudando, e vai refletindo, importantíssimo. Mas também o outro aspecto do crescimento é através do aprendizado de ensinos de outros, ensinos de pessoas que têm o dom de ensinar, de falar, de transmitir. E essa parcela do aprendizado, que é através de ensino de um terceiro, é muito importante. Não é à toa que muitos crentes se entregam e gostam, praticam isso, de ouvir pregações. Antigamente era só em livros ou em jornais, em algumas revistas, aí depois começou a vir a internet, e hoje maior parte é através de vídeos e tal. Ótimo, muito bom, a questão só ter cuidado e tal, porque eu não quero entrar nisso agora, mas é muito saudável o crente chegar e durante a semana, em algum momento, chegar e colocar uma pregação de um pastor confiável, em que ele se sente edificado assim, e ouvir, é muito bom, ou áudio só, ótimo, é um item importantíssimo, aliás, faz falta, se não tiver. E, mais do que tudo, a pregação no púlpito, pregação na própria igreja, que é aonde nós vemos a aplicação, vemos aonde nós vemos o Novo Testamento falando. Lá não fala no rádio, não fala na televisão, não fala na internet, não fala. Escrita, sim, já tinha. Tanto que a Bíblia foi escrita, né? Mas muito do que está aqui falando em termos de ensino, é ensino de boca, ensino pessoal, ensino localizado. E como a igreja local é o plano de Deus para a reunião das igrejas locais, então é claro que o ensino no âmbito da igreja local se torna de uma importância muito alta, começando com o próprio púlpito,
da parte do pastor, ou pastores que usam o púlpito para pregar, e da parte de outros tipos de ensinos, como aulas e grupos e tudo, tanto que eu disse no início, né? Procure ir pensando ao longo dessa pregação naqueles que Deus tem utilizado para lhe ajudar, e você poderia considerar como mestre seu. Então, esse dom, eu não vou ler, mas está lá em Romanos 12, que é uma outra lista de dons. Tem uma outra lista de dons, Efésios 4:11, que ele aparece também, e novamente como o terceiro da lista, atrás de novo de profetas e apóstolos. Então fica sem dúvida nenhuma que é um dom de alta importância. É óbvio que os apóstolos e profetas tinham capacidade de ensino. Eu não vou nem ler, mas tem várias passagens em que Paulo fala dele próprio ensinando o que eu já ensinei, o que eu transmiti a vocês. Está aqui, as passagens estão aqui, Atos 18:11, Colossenses 1:28, 2 Timóteo 1:11. Eu acho que eu não vou ler, mas está aqui. E por ser de fato óbvio, né, que um apóstolo, um profeta, tinha capacidade de ensino. Mas tudo que deveria ser ensinado aos crentes, na época, não estava e nem poderia estar sob responsabilidade apenas de apóstolos e profetas. Apóstolos eram 12. Depois morreu um, aí veio outro. 12. Pronto, e foram morrendo. E os profetas eram poucos também, não eram muitos. Os próprios contextos mostram que se houver alguém entre vós, algum profeta e tal, não era uma coisa generalizada, com dezenas, centenas de profetas ali nas igrejas. Não. Então é óbvio que o dom do ensino, e Paulo fala muito nos outros pastores, em que ele deixou lá para supervisionar o trabalho, o serviço. Tinha Timóteo, tinha Tito, tinha os auxiliares de Paulo, que estavam o quê? Pregando, ensinando. Não precisava ser apóstolo ou profeta. Aliás, a maioria que estava ensinando não era apóstolo e profeta. Essa que é a verdade. Então, alguns crentes recebiam o dom de mestre, capacidade de ensinar, eu diria especialmente na igreja, que é onde o contexto está sempre ligado com a igreja quando Paulo escreve. Não estou dizendo que esse dom só é exercitado dentro de uma igreja ou num lugar fechado e pode ser feito em algum lugar, mas dom é capacitação para serviço na igreja, é o principal, é o mais importante. Então, quando eu falar em mestre, em ensino, pode pensar quase que totalmente na questão, no âmbito da igreja, um grupo da igreja, ou coisa assim. Então, se alguém vai reunir um grupo de amigos para falar do evangelho, alguém da igreja, na sua casa ou coisa assim, ali está uma reunião, no certo sentido, da igreja, porque tem um membro da igreja que providenciou isso, que abriu a sua casa, e geralmente pode ter até outros membros da igreja ali também, mas a igreja está envolvida nisso aí. Tudo indica que o dom de mestre não envolve uma revelação direta do Espírito Santo, no sentido de nós chamarmos de dom sobrenatural, como eu falei, de sabedoria, de conhecimento, de profeta, esse é óbvio demais. Profeta nós afirmamos com certeza que tinha cessado, porque foi considerado fundamento, como já expliquei. O dom da sabedoria e do conhecimento, eu coloquei que achava que tinha cessado, alguns terem especificamente esse dom, ou esses dons, mas é um achar, que eu já deixei claro que não pode ser dogmático. Parece que o dom de mestre não era assim, mas uma capacidade de captar verdades espirituais já transmitidas pelos apóstolos, pelos profetas,
e a pessoa absorve aquilo, compreende aquilo e passa para frente. Esse é o ponto do dom de mestre. É o passar para frente. Ao passar para frente corretamente, ele deve ter tido sabedoria para entender, conhecimento para entender. E, como eu já falei, que acho que hoje isso é dado de uma maneira mais diversificada entre os crentes, não obrigatoriamente como um dom sobrenatural da época. A capacidade de captar verdades reveladas, no caso nas Escrituras, e é só o que nós temos hoje, como se fosse pouco, é tudo o que temos hoje, essa capacidade não, na minha concepção, não envolve esse Lucas. Não envolve, creio eu, obrigatoriamente a questão de ser sobrenatural. Seja como for, é uma capacidade que vem de Deus, porque, sendo um dom sobrenatural ou não, dom é capacitação do Espírito Santo. A questão do sobrenatural é quando a gente entende que eram dons especiais dados e que cessaram pela sua forma, pela sua proposta. Mas os dons, hoje, como vamos ver, vários dons que não vemos motivo para terem cessado, que são dados à igreja, capacitações, como o dom de contribuir, nós vamos ver isso. O dom de presidir. Não há necessidade de ter passado com o término do cânon, que era a questão dos outros dons, que envolvia recepção de Deus direto de informações e de doutrinas. Então, esse dom aqui, entendo eu, que pode estar sendo distribuído hoje, em dia, para quem o Espírito quer, é para todos os crentes. Creio que não, e é óbvio que não. Óbvio por quê? Porque bota qualquer irmão para dar uma aula, por exemplo, o desastre, né? Não vai dar certo. Então é evidente que nem todos têm esse dom, como o que dá uma boa aula, ou dirige um grupo, ou ensina muito bem, até para um a um, né? Coloca para algum outro tipo de atividade cristã, vai ser fraquinho, ele não tem a condição, não tem aquele dom, aquela capacitação. O de ensino, que consegue transmitir. Curioso, já toquei nisso, mas é bom enfatizar, alguém, um crente, pode entender bem a palavra de Deus, entender bem, captar bem, ser fiel a Deus, estudioso, mas não passa para frente. Quando eu digo não passa, deixa eu dizer melhor, não consegue passar para frente com fluidez, com poder, com eficácia, o eficiente. Não consegue. Ou é travado, é a maneira de colocar. Isso não é uma virtude, nem é um defeito. Não, é uma característica. A pessoa não tem aquele jeito de passar. Esse é o dom de mestre. Obviamente, os pastores precisavam desse dom também, lá na exigência de pastor, na lista de características que está lá, capacidade de ensinar, o que também é óbvio. Creio que está em operação hoje, como eu já falei. E como saber exatamente quem tem e quem não tem esse dom? Não dá para saber. Não dá. E podemos pegar qualquer tipo de dom e dizer a mesma coisa. É algo que a gente percebe, vendo, experimentando. Não há uma garantia. Então, é um assunto que é para nós sabermos que existe isso, que o Espírito Santo capacita a cada um como ele quer individualmente, como Paulo explica lá, mas o Espírito Santo está ligado nisso, ele está concentrado em dotar crentes de capacitações diversas.
porque o corpo é diverso. O corpo tem muitos membros. Cada membro tem a sua função. Tudo em consonância com essa metáfora, essa ilustração, que Paulo claramente ensina. Então, uma igreja, ela é dotada pelo Espírito Santo de pessoas com diversas capacidades. É isso. E acho que nós, sabendo disto, é o suficiente para nos conscientizarmos de que é assim que a igreja funciona e cada crente pensar em si mesmo. Onde é que eu entro aqui? Onde é que eu entro aqui? Que tipo de dom eu tenho recebido? E essa minha vontade de expor dom a dom, de um por um, embora não possa detalhar demais, como já falei, além de sabermos o que a Bíblia ensina, o efeito prático disso é você trazer para si a questão. Colocar nas suas orações isso. Colocar nos seus projetos de serviço a Cristo. Conversar com pessoas talvez mais habilitadas e conhecem melhor as Escrituras, mais experientes sobre o assunto. O que você acha dessa questão de dom? Qual seria o dom que eu tenho, ou os dons que eu tenho? Eu desempenho algum serviço na igreja? É uma pergunta muito, muito importante, que cada crente deve responder para si mesmo. Que tipo de serviço eu desempenho na minha igreja? Será que o Espírito Santo não tem me dado nenhum dom para que eu exerça nessa participação? E se Ele me deu algum dom, ou dons, para exercício, se eu não estou servindo, então eu estou deixando de lado um dom que o Espírito Santo me deu. Ele não deverá lhe dizer que deu de uma forma audível ou coisa desse tipo, mas é bom você pensar, raciocinar nisso. Talvez uma vontade de servir que venha, ou uma consciência incomodando, quando houve pregações assim, sobre serviço, sobre dons, o que tem feito e tudo. E se tem feito dentro de um esforço pessoal de fazer bem feito. O líder vê claramente, o pastor, eu quero dizer, o que está na liderança, vê claramente variações na qualidade de um serviço feito por crentes, individualmente falando. É impressionante, é muito claro isto. Pode até ter dom, ter capacidade, mas você percebe que não está sendo usado de uma maneira como poderia. Vê capacidade, vê, vamos chamar, jeito e tudo, mas não sai daí por motivos outros de tempo ou interesse. Eu não sei, cada um sabe por quê. E outros, você vê uma questão absoluta de fazer bem feito, de fazer para Deus mesmo, de tentar naquela função, naquela posição que assumiu, pode ser bem pequena, pode ser enorme, mas fazer bem feito, fazer com capricho. É gostoso quando a gente percebe isso. E um pouco triste quando vê que o outro está meio que desperdiçando. Então, essa questão de dons é importante nesse aspecto. Não para você ficar angustiado de ter o dom tal ou não ter o dom tal, e será que eu tenho... Não se preocupe muito com isso. Sirva. E vê no que dá. Então, se alguém um dia lhe chamar para dar uma aula, ou para criança, ou para adolescente e tudo, aceite, vá lá.
De repente pode ser um início de um ministério na igreja, ou de uma atividade em que você vai perceber, puxa, foi legal, foi gostoso. Aí você deu aquela hora, talvez até nervoso, ou não sei, mas nervoso ou não, foi para casa e ficou pensando durante a semana. Foi bom estar com aquelas crianças, ou a cara feia dos adolescentes. Vocês não têm cara feia sempre, não, eu sei, estou brincando, vocês nem adolescentes são. Aquela carinha diferente de adolescente. Eu sei porque eu já tive, e hoje vejo filho tendo. Então, estou com 3 níveis de experiência aí. Mas achei bom estar com os adolescentes. Tinha um lá que estava com um cara triste. Outro estava com que não estava gostando de nada. Nada, contra tudo e contra todos. Tinha outro até que era bonzinho. Gostei de ter estado lá. Gostou? Opa, você gostou? Isso é ouro em pó. Esse sentimento. Quem foi que lhe convidou? Foi o pastor. Ou o pastor titular, ou da área, o pastor auxiliar da área tal, de crianças, jovens, adolescentes, ou foi o coordenador da escola dominical. Me convidaram. Pois diga para ele, ou ela, se alguém lhe convidou, alguma coordenadora, que você gostou, e procure fazer mais, e um pouco mais. Estou falando agora de ensino. Tenho falado muito de grupos em casa, que estão começando a surgir mais na igreja, graças a Deus. O discipulado, ali é mestre, é o dom de mestre, pode ser uma irmã ou irmão, mas está ensinando. Tem outros que vão passar por essa experiência, não vão tolerar ensinar alguém 1 a 1, porque não tem jeito, não gosta, não sabe, trava. Ok, não é defeito, vai para outra coisa. Já a outra adorou discipular, vai querer mais outro e mais outro. Ou uma aula de 10, ou uma aula de 50, ou um culto, com a igreja cheia, pregando, aí já está uma outra parte, que é a parte da pregação da palavra, mas o ensino está lá, claro. Então, a maneira mais prática, já encerrando, que eu tenho para sugerir você saber se tem o dom de mestre ou não, é tentar, falando de você. Segundo, falando dos que já são aprovados como mestres, temos vários na igreja, irmãos e irmãs que ensinam bem também, no caso, pessoas menores, que a Bíblia não é a favor de ensinar doutrina e pregar para mulheres, fazendo isso para adultos, mas existem. E creio que tranquilamente existe o dom de mestre para mulheres que ensinam muito bem. E eu pensei em citar nomes, eu digo, homem, isso é armadilha, não faça isso, né? Mas é claro que tem aqui para dar uns nomes aqui, digo, não, eu fui tentado assim, ainda pensei mentalmente, eu digo, não, eu não vou me dar bem de jeito nenhum, porque vai fazer injustiça, vai deixar algum triste, porque eu pensei que o pastor achasse que eu tinha um dom de ensinar, ele não disse meu nome, não quer dizer que eu não acho, é porque no meu ocorrido está, vamos acabar com isso. Então, você que tem o dom, e sabe que tem, parabéns, continue, é extremamente útil nesta igreja o seu dom de mestre, de ensinar. Não pare por algum motivo pequeno, coisa assim. Pare se for uma coisa muito excepcional. Mas continue fazendo isto. E agradeça a Deus
Porque Ele deu um dom que é o número 1. Hoje, depois de apóstolo, já foi, e profeta, que já foi, ficou em terceiro lugar, está escrito, primeiro apóstolo, segundo profeta, acabou, terceiro mestre, virou 1. Então, se você tem esse dom, se você dá aula e gosta, ou para um grupo grande, ou pequeno, ou 1 a 1, agradeça a Deus. E saiba que a igreja deve muito a você. A igreja é extremamente grata a você. A gente pensa em pregação e tudo, rapidamente se pensa no pastor, no púlpito e tal, que não é errado, porque é onde está lá o tempo todo mesmo, tudo bem, é a função dele. Mas seria uma injustiça muito grande ficar só do pregador da igreja, mas os que estão ensinando para criancinhas, para maiores, adolescentes, jovens, adultos, ensinando, e dá trabalho ensinar, eu sei que dá muito trabalho, e vocês são mestres, sabem também, porque você vai ter que ensinar o que aprendeu, e tem que ter aprendido direito, e tem que estudar muito para aprender, e tem que aprender corretamente, para não ensinar errado, porque aqui não é matemática, nem é português, nem é física, é a palavra de Deus. O peso de quem ensina a palavra de Deus é muito grande. Então, é uma responsabilidade enorme, uma honra enorme que Deus deu, mas ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. Então, faça com temor, faça com tremor, nunca por vaidade, nunca para poder dizer, eu não sei dizer não, e me convidaram para dar uma aula, eu vou dar, eu não sei dar aula coisa nenhuma, eu vou dar, tenho um pavor, mas está com vontade de experimentar, estou nada, eu não quero, mas eu não sei, talvez seja bom deixar para outro, ou só sou para ajudar, tudo bem, mas não force, e não seja para poder se aparecer entre os professores e tal, não faça isso. Então, dê de coração tranquilo, e a igreja agradecer muito, muito aos que têm este dom. E lembre-se que ensinar pode haver um aspecto muito informal. Como eu disse, a linha, né, onde é que entra, até onde vai o dom de mestre, de ensinar, o tipo de ensino, a gente não vai poder discorrer, não sabe, não tem dados para isso. Mas, mesmo que você não tenha o dom de ensinar com competência, com jeito mesmo, quando você passa alguma coisa para outro, você encontra alguém na padaria e diz alguma coisa de Jesus Cristo, não deixa de ser um ensino. Não sei se poderia caracterizar aquilo como um dom de mestre, creio que não, mas não deixa de ser. Então, mesmo para os que acham e estão convencidos que não têm este dom de ensinar de uma maneira mais formal, mas peça a Deus que o que você passar para frente, que acaba sendo um micro ensino, que até isso seja para a glória de Cristo e seja bem colocado e bem ensinado. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta tua revelação que nós vemos nas Escrituras sobre os dons, sobre o dom de mestre. Aprova teu Espírito Santo explicar muito pouco sobre cada dom. Nós, pregadores, ficamos até uma certa dificuldade de entrar em detalhes, porque não tem. Então, devemos ficar em fronteiras seguras, às vezes um pouco vagas, mas sem deixar de transmitir a importância disto. E obrigado pelos mestres desta igreja, todos eles, homens e mulheres, crentes em Jesus Cristo, que ensinam nesta igreja, em todos os escalões dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que te peço e agradeço. Amém.